Ok. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2023. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, boa tarde, bom dia ou boa noite para quem assiste a gravação. Nós estamos ao vivo, nosso programa Psicoclínica 360, onde a gente traz conteúdo para psicólogos que atuam na área clínica ou aqueles que desejam trabalhar na área clínica. Então, se você é esse profissional ou conhece algum profissional da psicologia, encaminhe esse aviãozinho, convide essa pessoa para participar da nossa live, tá bom? Bom, hoje a gente vai focar num ensinamento sobre um desmembramento quando a gente vai olhar para o que é psicologia. E tem uma parte lá que fala sobre a prática, da gente resolver algumas questões, algumas situações, da gente aprender a construir novas respostas. Então, se esse tema te interessa, se esse tema pode te ajudar aí no seu dia a dia, na sua prática, a melhorar a sua escuta, fique aqui com a gente, tá bom? Bem, eu quero dizer então também que a nossa próxima turma começa agora dia 27, na semana que vem. E se você tem interesse em participar do nosso programa de acompanhamento e desenvolvimento para profissionais da psicologia clínica, entre em contato com a gente, nos mande um direct. Ainda dá tempo de você participar. Não caminhe sozinho. Vem fazer parte de uma rede de apoio forte, consolidada, para a gente reparar as arestas da nossa formação, da gente fazer um trabalho de aprofundamento e de crescimento de carreira. Você é muito bem-vindo. Nosso programa nasceu e existe para você. Gente, para que a gente construiu esse canal, né? A gente construiu esse canal para fortalecimento da nossa profissão. A gente construiu esse canal para fortalecimento do profissional da psicologia. A gente construiu esse canal para a gente levar temas da psicologia para além dos muros da faculdade, para fazer alguma coisa diferente dos programas tradicionais de pós-graduação. Se você está aqui, está me vendo pela primeira vez, meu nome é Cátia Isidoro, sou psicóloga, professora e palestrante, e eu ensino psicólogos a fazer exatamente o que deve ser feito desde a primeira sessão e às vezes até antes dela. E então, gente, estão mais de 20 anos de estudo. Eu te convido para percorrer pela nossa página e aproveitar os outros temas e comprar um caderno especificamente para você estudar com a gente e fazer esse programa constante, né, de aprendizado, de estudo, porque a gente não para de estudar. Esse é o nosso compromisso, porque a psicologia está no nosso tripé de formação. Então aproveita o nosso conteúdo, compra um caderno especialmente para isso. Quero agradecer, eu falo que eu não realizo esse trabalho sozinha. Eu quero agradecer a todos os parceiros do Espaço Identidade, do Movimento Val Psicólogo, os nossos alunos do Psicoclínica. Muito obrigada pela parceria. E vou aproveitar para mandar um super beijo para a Soninha, que foi aniversário dela ontem. É uma das nossas parceiras. É uma parceira minha de jornada de vida. Um dia ela esteve aqui com a gente. Se você quiser assistir a live da entrevista dela, o nome dela é Sônia Ferreira. Soninha, um beijo no seu coração. Te amo, vamos juntas. Obrigada assim, por tudo que você já fez e faz ainda na minha vida. Bora trabalhar o tema de hoje, gente. Bom, independente, né, se você é recém-formado, independente se você está começando a atuar na área agora, já formou há um tempo, mas está começando a atender agora, ou se você já está nessa jornada há muito tempo, né, assim como eu, todos nós precisamos manter esse compromisso do estudo contínuo. Todos nós, a gente precisa ter essa humildade de ouvir outras pessoas, o que esses outros profissionais falam em relação à psicologia, quais são as novas pesquisas, quais são os novos artigos. A gente precisa estar antenado a isso, né? Eu sempre lembro do meu pai, quando eu entrei na faculdade, né? Ele falou assim, Kátia, agora só faltam 5 anos, né? Porque me viu estudando a vida inteira. E a gente mal sabia que só estava começando, né? Não tinha essa coisa de só mais 5 anos. Então vieram todos os outros programas de pós, todos os outros cursos de formação, todos os cursos de aperfeiçoamento, aí veio a faculdade. Eu fui estudar mais ainda, né? E então, é para a vida inteira. Por quê? Porque o nosso objeto de estudo é o ser humano. E o ser humano está em constante transformação. Então, a gente precisa honrar essa parte desse tripé, né? Que é nos manter em constante estudo. Se você está me escutando aqui de uma outra área, gente, tem diversas formas de estudar, né? Não estou falando só de um estudo formal. Tem pessoas que têm facilidade para ler livros, tem gente que prefere mais ver vídeos, tem gente que prefere mais escrever. As formas de aprendizado, elas são diversas. Então que você encontre uma forma de não parar, de se manter em estudo, em aprendizado, uma postura de aprendiz, né? Uma postura de pesquisador. Isso é muito importante pra gente. Então,
eu preciso lembrá-los, né, que a psicologia, ela não é a catiologia, a poliologia, a jujulogia, né? Ela é uma ciência, um conjunto de conhecimentos sistematizados, organizados. E na psicologia, né, a partir de muita observação e pesquisa, o nosso foco são os pensamentos, a linguagem, o comportamento, as emoções. Então, toda vez que você está diante de um profissional da psicologia, significa que ele, esse profissional, foi lá, estudou pelo menos 5 anos, de um trabalho de pesquisa e aprofundamento de outros profissionais, que concentrou isso no curso de formação, né, durante 5 anos. Então ele está lá estudando toda essa teoria, ele vai para a prática dentro da graduação, ele começa a treinar a escuta dele clínica, ele começa a treinar a escuta dele diante daquelas pessoas que naquele momento, ou através dos estágios, estão nas escolas, nos hospitais, na própria clínica escola. Então é um trabalho, gente, longo, árduo, de dia a dia, né, ano após ano, nesse processo de transformação daquele estudante em profissional. Então vale a pena a gente lembrar disso, porque é como se fosse assim, eu vou ali fazer uma terapia. Tem vários tipos de terapeutas, eu reconheço os diversos tipos de saberes, né? O mundo é muito amplo, mas a psicologia é uma área científica, né? A gente tem um processo sistematizado, organizado para que a gente saia de lá formado. Então é muito diferente se você faz terapia ou se você faz psicoterapia. Popularmente a gente fala terapia. Terapia significa tratamento. Mas observe se esse profissional que você escolheu para te acompanhar, ele é terapeuta ou ele é psicólogo. E tem essas diferenças. Eu reconheço a diversidade de situações e áreas de saberes, mas é importante que você saiba disso. E você, psicólogo, é importante que você coloque lá, né, talvez no seu cartão, na sua página, que você é psicoterapeuta, não coloque só terapeuta, tá bom? O objetivo da psicologia é diagnosticar, compreender, explicar, orientar a mudança de comportamentos. Então imagina, né, gente, o ser humano, a gente é tão complexo, nós somos tão diversos, e a gente tem, né, essa possibilidade de, junto com aquela pessoa, observar, diagnosticar, compreender, explicar e orientar a partir daquilo que ele está vivendo, a partir daquilo que a pessoa está trazendo em forma de texto, porque na sessão ela está contando histórias. Ela está falando da vida dela, do ponto de vista dela, daquilo que ela sentiu, de como ela está. E aí a gente está lá, né, ouvindo, a metáfora que eu utilizo é como se a gente entrasse dentro de uma grande caixa de som, junto com aquela pessoa, né? E são duas pessoas ouvindo aquele texto, com pontos de vista diferentes, e a gente ali tentando identificar os inúmeros pontos cegos, porque ninguém sabe de todas as coisas, né? E nós estamos ali, então, para construir novas respostas junto com aquela pessoa, respostas para aquela pessoa, e por isso hoje é o tema da nossa live, né? Falando de situações, questões e problemas. E aí, gente, olha só que interessante, né? A psicologia, ela pode ser dividida em 2 áreas principais, vou colocar em 2 áreas para ficar mais fácil, que é a parte, então, né, do pessoal que vai para pesquisa, visando, então, aumentar a nossa base de conhecimento, e as pessoas que geralmente vão para a prática, né? Eu me enquadro nisso. Que, então, através desse conhecimento, a gente vai lá fazer uma psicologia aplicada sobre aquele caso daquela pessoa para resolver problemas, questões e situações do dia a dia. Então, vamos olhar para isso um pouco mais de perto, né? Vamos ficar com essa parte hoje, prática, por meio da qual a gente utiliza o conhecimento aplicado para resolver questões, problemas e situações do dia a dia. Palavras-chave, então, de hoje: problemas, questões e situações. Bom, vamos lá então. Só que eu vou inverter um pouco, vou começar falando de situações. Observe na sua vida a idade que você tem, quais foram as inúmeras situações que você já viveu. Pense aí. São muitas, né, gente? Porque a vida, ela é feita de inúmeras situações. Um conjunto de situações. Então, nós estamos aí vivendo no nosso dia a dia, da vida do jeito que ela é, né? Não necessariamente do jeito que a gente gostaria que ela fosse. Nunca é. E a situação, ela é essa combinação de acontecimentos, de circunstâncias, de um determinado momento. E às vezes está muito distante entre algo que acontece e quando a gente fala sobre esse acontecimento. E a nossa mente omite, distorce e generaliza, como a gente diz aqui, né? Imagine, então, a confusão que a gente pode arrumar entre aquilo que a gente viveu, o distanciamento disso e a narrativa, aquilo que a gente fala sobre isso a partir só do nosso ponto de referência. A confusão já começa aí, né? Da gente com a gente mesmo. E aí, então, tem uma outra explicação sobre o que significa situações, que é
a localização de um corpo no espaço em relação a outros diversos pontos de referências que estão fora dele. Gente, olha a importância disso, né? Por que a gente fala aqui que não tem uma verdade absoluta, né? Geralmente as pessoas falam assim, não, mas essa é a minha verdade, né? Ah, isso é verdade. Gente, às vezes é só aquilo que você tá vendo. É do seu ponto de referência, é da sua interpretação, é daquilo que você sentiu. E às vezes você sentiu daquela forma baseada em inúmeras coisas que você já viveu na sua vida. Então, o psicólogo que tá ali na escuta daquele paciente, ele precisa se atentar a isso. E a gente pode, no trabalho de psicoeducação, às vezes explicar para aquele paciente assim, ei, calma, né? Essa situação que você está vivendo, a vida é feita de inúmeras situações, de inúmeros acontecimentos, né? Uma reunião aí de acontecimentos, conjunturas, e você está sentindo assim, ou contando isso dessa forma, ou recebendo o impacto dessa cena que aconteceu na sua vida, por qual motivo? O que te faz sentir isso, pensar dessa forma? Quais são os seus pontos de referência? E aqui eu tô dando um exemplo, tá, gente? De como que a gente pode começar a ampliar essas histórias dentro da gente e sermos honestos para reconhecer que são situações, são acontecimentos de momentos. Às vezes aquele momento ele já passou, tá lá no passado, e a gente fica trazendo esse momento pro presente o tempo inteiro, dentro da nossa cabeça, da nossa ação, da nossa reação diante de algumas coisas. E então está lá, né, o ser humaninho, vivendo a vida dele, a vida como que ela é, com tudo que tem. E aí então ele tem que estar atento ao seu ponto de vista, o ponto de vista de inúmeras outras pessoas e situações. E ela começa então a problematizar as coisas, né? Essa nossa capacidade de problematizar, que tá tudo bem, a gente precisa, todo problema real ele tem uma solução, né? Problemas imaginários não têm soluções, viu, gente? O problema imaginário fica na mente. E a mente, dentro dessa pensamentosfera gigante, ela viaja, ela vai criando inúmeras situações. Aqui dentro é para isso. Essas reuniões, elas acontecem dentro da gente, elas são infinitas. Mas todo problema real, ele tem solução. Problemas imaginários, eles não têm solução. Então aí, né, a gente começa a problematizar essas situações dentro da gente. A gente começa a questionar isso dentro da gente, né? E aí, então, problemas, eles geralmente, eles são assuntos que viram uma controvérsia dentro da gente, gera uma trava. A gente pode gerar uma certa discussão interna ou externa, né? Dependendo do problema. E vai gerando na gente alguns transtornos relacionais, emocionais, uma forma de viver que talvez gera mais adoecimento. Então a gente está todos nós vivendo alguma situação. De repente a gente começa a atravessar algumas situações que a gente pode considerar que são problemas. Dependendo do nosso estado emocional, a gente não consegue distinguir se são problemas reais, se são problemas imaginários, a gente vai embolando essas situações. E um exercício muito legal é a gente separar isso, não é? Se pergunte, se questione, eu estou diante de um problema real? Eu estou diante de um problema que tem soluções? Eu posso procurar quais saídas em relação a isso, né? É importante que a gente observe isso. Então, aquela controvérsia, aquela discussão interna ou externa, aqueles transtornos, eles podem ir nos adoecendo mentalmente, emocionalmente. Porque a gente passa, às vezes, a ter uma visão que só enxerga problemas. A gente passa a ter uma visão que só enxerga o lado negativo das coisas. A gente passa, às vezes, a ter a visão, ou aquele paciente nosso, olhando somente para a dor. Às vezes, ele só olha para aquilo que está doendo nele, né? Para as suas próprias necessidades. E então, ele, às vezes, querendo cuidado, zelo, proteção, atenção, amor e tantas outras coisas, às vezes naquele momento do transtorno, do adoecimento, ele só enxerga de uma certa forma. Ele esquece desse recurso interno de ir construindo novas respostas, de ir enxergando outros pontos de vista para sair daquela situação. Então lembre-se, né? Todos nós vivemos uma situação, né? Que a prática é essa. A gente pode estar atravessando algum tipo de problema, e isso é natural. Esse mundo, gente, tudo que existe, tudo que foi construído, foi em resposta a alguma coisa que a gente problematizou. Então, às vezes, né, tomar
água somente na mão era um problema, porque saía pelos dedos. Alguém foi lá e inventou um recipiente para segurar a água. Às vezes era um problema a questão da comunicação só através de telefone ou telegrama, e então a gente construiu o celular. Às vezes era uma grande dificuldade o som chegar em outros lugares, alguém foi lá e construiu um microfone. Tudo que existe em resposta a uma situação, uma questão que a gente teve, a uma controvérsia ou algum empecilho, algum impedimento. Então os problemas, a gente não precisa demonizar nenhum tipo de problema. A gente pode olhar para a questão problemática e pensar quais são os caminhos, quais são as soluções. Essa questão da inteligência emocional, ela passa muito por criar repertórios de resposta. Quem somente só tem uma resposta para a vida, geralmente são as pessoas que estão com a cabeça mais fechadas, não estão abertas ao novo. Às vezes sofrem muito porque só enxerga aquele ponto de vista somente uma verdade, como se aquela fosse a grande verdade. Então todos nós passamos por isso e a diferença vai ser como a gente responde à vida. A diferença vai ser qual resposta que a gente dá para tudo isso. E o processo terapêutico, ele passa por construções de resposta, por construções de novas respostas, para abrir a nossa cabeça mesmo, nossa mente, nosso coração, para que a gente possa ter recurso para ir modificando determinados comportamentos, sentimentos, emoções no nosso dia a dia. E aí então, uma das possibilidades para a gente resolver problemas é começar a se perguntar, né? Como é minha vida? Como eu gostaria de viver? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu me coloquei nisso? Quais são as pessoas envolvidas? Se tem a ver comigo mesmo, se tem a ver com outros, se tem a ver com alguma situação do nosso dia a dia. De onde eu vim? Qual que é a minha origem? Como foram os meus pais, a história dos meus pais, a trajetória da minha família, as escolhas que eles fizeram que impactaram em mim, as novas escolhas que eu fiz que impactaram para a vida que eu estou vivendo hoje. Então a gente começa a levantar questões, perguntas a partir daquele problema que a gente está vivendo, né? Daquela situação que a gente está vivendo, daquilo que está sendo controverso. Então para quê, gente? Para que a gente comece a usar esse recurso tão bonito que é de fazer perguntas, de questionar e ir construindo novas respostas ou possibilidade de construir respostas. Já é muito bonito, né, gente? Ontem estava conversando com um afilhado, ele é muito jovem, tem 13 anos, né? E aí ele me fez uma pergunta, e ele falou assim: engraçado, tia Kátia, por que que as pessoas elas não conversam? E como se fosse assim, né? Seria tão importante que as pessoas se questionassem e oferecesse alguma resposta diferente. Eu fiquei olhando assim, gente, sabedoria não tem a ver com idade, né? Sabedoria é uma coisa que a gente pode ouvir de uma criança, a gente pode ouvir, sei lá, de uma música, a gente pode ouvir de uma poesia, a gente pode ouvir de um adolescente. Então, assim, é muito importante que a gente, diante de alguma situação, que de repente virou uma situação, um problema, que a gente possa fazer questionamentos. Use esse recurso de perguntar, de brincar, inclusive, de criar novas respostas, se dê a liberdade de construir novas respostas para aquilo que você está vivendo, né? E a questão da questão tem a ver com perguntar, interrogar, examinar, olhar para diversos pontos de vista, abrir para uma discussão. Gente, é muito importante a fala, a comunicação, é um recurso que a gente tem. E o processo terapêutico, ele é esse processo, né? A gente trabalha com a fala, a gente trabalha com a linguagem. Então, eu pego essa premissa, né? Essa parte, né? Como psicólogo, olhando para esse ensinamento do que leva a gente, a importância da nossa prática clínica. E um dos nossos maiores fazeres em psicoterapia é esse treino, esse exercício da escuta. E esse treino da escuta, esse só escutar, que não é só, né? Ele passa por essa reunião interna junto com o paciente, da gente ali junto com ele, reconhecer, né? Acolher aquele momento, acolher aquele ponto de vista, acolher aquele ponto que ele está olhando, mas ajudá-lo na possibilidade, né, dele enxergar outros pontos de vista, dele num processo terapêutico poder dar novas respostas para aquilo que ele está enxergando, para que ele possa, né, olhar para a dor e acolher a própria dor, mas a partir daí não ficar estacionado na dor e ir trazendo novos pontos de vista, ir construindo novas respostas e se permitindo sentir outras coisas a partir daquilo, porque às vezes só foi um momento, não significa que é a grande verdade da vida daquela pessoa.
Porque são inúmeras verdades, né? Não tem uma única verdade, é aquele ponto de vista daquela pessoa. Então, como psicóloga, como professora, como ser humano, gente, eu já escutei muitas histórias, né? Nosso trabalho é esse. Eu já ouvi muitas questões, muitos problemas. Eu passo a maior parte da minha vida, depois, né, de adulta, ouvindo situações e problemas. Fechada dentro de uma sala, junto ou dentro, né, na internet, ouvindo pontos de vista e ajudando as pessoas a enxergarem outras possibilidades de resposta. É um treino, né? É um treino de uma pesquisa, é um treino de um estudo, é um treino que vários colegas pesquisadores trazem pra gente essa forma de fazer, num mundo caótico, né? Onde as pessoas elas estão cada vez mais adoecidas emocionalmente. Elas estão atravessando, né, inúmeros transtornos. E esses transtornos, esse adoecimento mental reflete sim no nosso corpo físico, nas nossas relações. Então, esse trabalho, nesse treino da escuta desse profissional da psicologia, da vida do psicólogo, e essa beleza, essa possibilidade, né? A gente fala que a dor e a delícia de ser psicólogo, né? Da gente ir lá todos os dias treinar esse treinamento de construir novas respostas, de enxergar novos pontos de vista, de encontrar novos caminhos. É que para ampliar nosso repertório, né? O nosso grande treino é a ampliação de repertório. É de não ficar fechado na dor, é de não ficar fechado em uma única resposta, numa única verdade, e ajudar os nossos pacientes a atravessar esse momento de criação de repertório, de enxergar outros pontos de vista e de sair daqueles pontos cegos. Eu também, gente, né, passo por inúmeras situações, né, como ser humano. E é claro que a psicologia, ela trouxe para minha vida essa possibilidade de ter mais recursos de lidar com algumas situações. E a gente sabe que quando o nosso paciente ele chega olhando para a dor, ele só está estacionado naquele momento, mas ele não precisa ficar ali parado. Então, Kátia, qual é o recurso, né? O que eu tenho que fazer? Você tem que ir para a prática. Você, psicólogo que está aqui comigo, que deseja, né, trabalhar na área clínica, que tem esse sonho de viver da psicologia, que está recomeçando agora, ou que é recém-formado, ou que não quer desistir de viver dessa área, a gente precisa ir para a prática. Eu falo que cada atendimento ele é único, ele é exclusivo, né? É como se a gente realmente só tivesse aquele momento junto do nosso paciente. Esse é o nosso treino aqui. A gente nunca sabe se vai ter um outro dia, a gente nunca sabe se o paciente vai voltar, nem se a gente vai estar vivo para contar essa história. Então, é muito importante, é fundamental que você vá para a prática. Kátia, mas como que eu faço? Eu estou começando agora, né? É importante, então, que você organize, então, a sua página do Instagram, que você fale para as pessoas que você trabalha nessa área. É importante que você faça um cartão virtual, que você faça uma lista de transmissão no seu WhatsApp, falando que você, psicólogo, está atendendo. Às vezes é importante você fazer parcerias, procurar o comércio local, um jornal, um rádio. É importante que você use os meios de comunicação. É importante que você, de repente, visite algumas escolas, igrejas. Vai lá, se apresente, organize um tema, uma palestra. As pessoas estão tão adoecidas, gente. Se faz tão necessário o nosso trabalho, depois da pandemia, principalmente. Então faça seus contatos, ofereça o seu trabalho, se apresente, crie oportunidades. Não espere as oportunidades baterem na sua porta. Tenha perseverança, paciência. É importante pra gente não desistir no meio do caminho, né? Da gente não desistir dos nossos sonhos. E eu tô falando dessas coisas porque eu tenho um sonho, né? Vários, mas eu tenho um sonho da psicologia se fortalecer cada vez mais. Eu tenho um sonho dos meus colegas viverem de psicologia. Como professora, eu sei o sacrifício que é, né? 5 anos de faculdade. E o tanto que a nossa vida se transforma em 5 anos, tanta coisa acontece em 5 anos, para que as pessoas depois de formadas, num mundo que necessita tanto da nossa profissão, não trabalharem. Não estou falando nem de emprego, estou falando de trabalho. Então observa, né? Para aí agora, observa assim, qual é a minha situação atual? Qual que é o meu momento atual? Quais são os problemas que eu estou enxergando para eu não viver da psicologia? De eu não fazer essa profissão acontecer? E comece a levantar respostas para isso. Novas respostas para esse momento que você está vivendo. Se permita, né, enxergar o seu cenário atual. Permita verificar o que você está chamando de problema daquela situação do que você está vivendo. E a partir de cada problema que você enxerga ou está vendo nesse momento, se dê a chance como treino de dar 5 novas respostas para isso. Pega seu caderno, separa um tempinho para você e vai lá e faça esse exercício. Kátia, por que disso, né? Porque o mundo é muito desafiante.
A nossa profissão se faz muito necessária. Tem nesse momento, nesse exato momento, inúmeras pessoas precisando do seu trabalho, do seu serviço, mas elas não sabem de você. Então, eu falo isso e o nosso programa ele existe, o nosso canal existe, para que você, psicólogo, não desista de si mesmo, não desista da sua profissão. E para que as pessoas tenham acesso à psicologia através da sua vida. Então, lembrando, dia 27 a gente começa a nova turma. Se você se interessa por fazer parte desse programa, nos mande um direct, ainda dá tempo. Não desista da sua profissão. Lembre-se que todos nós atravessamos situações. Muitos de nós enxergamos a vida como um grande problema, mas que todo problema real tem solução, problemas imaginários não. E que é uma inteligência emocional você se permitir construir novas respostas para tudo isso que você vive. Para cada questão, para cada problema, construa como um treino. Amplie seu repertório de respostas para que sua vida flua, para você seguir em frente, para você não ficar estacionado na dor. Beijo no coração, a gente se encontra.